Paz, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 32ª aula, amém? Uma continuação então a respeito do capítulo 14 de Apocalipse. Lembrando então que na aula passada, na aula 31, nós falamos sobre os 5 primeiros versículos deste capítulo 14, amém? E nessa segunda parte aqui, na continuação então do capítulo 14, nós vamos falar sobre esse primeiro anúncio do Armagedon, amém? Bom, é um tema muito debatido também, muito conhecido dentro do Apocalipse, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Só adiantando que nós não vamos estudar plenamente o Armagedon ainda, porque isso é destinado lá para o capítulo 19, mas o capítulo 14 nos dá uma introdução muito interessante a respeito desse evento, e esta aula vai ficar clara o que é esse evento do Armagedon. Amém? Este é um dos pontos, tem mais pontos para nós vermos na aula de hoje, e nós vamos ver em detalhes. Vamos iniciar então com uma oração? Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, pela Tua presença, pela Tua graça. Pedimos que o Senhor conduza esta aula como o Senhor tem feito e, Espírito Santo, dirija aos nossos corações a Tua palavra, este conhecimento, ó Deus. Porque nós somos um povo que tem sede da Tua palavra, sede da Tua presença, e nós queremos ser um povo forte. E para nós sermos fortes, nós precisamos conhecer a Tua palavra. Espírito Santo, trabalhe em nossos corações. Nós damos total liberdade ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá então estudar aqui esse capítulo 32. Bom, antes de nós entrarmos então, só relembrando esse slide que eu também coloquei na aula passada, que é o escopo realmente do estudo do capítulo 14 de Apocalipse. Amém? Bom, na aula passada, na aula 31, nós estudamos esses 5 primeiros versículos e nós caracterizamos ali a nossa primeira visão. Inclusive o tema da aula passada, o Cântico dos 144.000. Amém? Bom, caso você não assistiu essa primeira aula, aula 31, está gravada aqui no canal da igreja. Só acessar lá, vocês vão ter um conteúdo bem interessante. Amém? E vocês que já assistiram, vocês também vão gostar e vai ser um acréscimo essa aula 32. Amém? Bom, eu coloquei na aula passada então, numa linha cronológica, quando é que estas duas visões, quando é que o capítulo 14 de Apocalipse acontece, caracterizando sempre, irmãos, eu sempre bato nessa tecla, através de uma linha histórica, que é a nossa linha de estudo. Amém? Bom, nós caracterizamos então que esta primeira visão, esses 5 primeiros versículos do capítulo 14, acontecem no final da grande tribulação, e na aula de hoje aqui, do versículo 6 ao 20, esse primeiro anúncio do Armagedon, ele acontece durante a transição da primeira para a segunda parte da grande tribulação. Bom, eu coloco para vocês que o capítulo 14 ele vai dar então esta introdução. Quando eu falo que é o primeiro anúncio do Armagedon, a Bíblia não vai tratar especificamente do total, da guerra total do Armagedon, não. Ela vai dar um anúncio de que este acontecimento vai acontecer. Amém? Vocês vão verificar aqui que o Armagedon, ele acontece na verdade lá no final da grande tribulação. Amém? Quando terminam as taças do Apocalipse, vai se iniciar o Armagedon. Eu estou colocando aqui que este primeiro anúncio acontece durante essa transição, porque de fato o capítulo 14 aqui está apenas anunciando que este evento do Armagedon vai acontecer. Amém? Então, o capítulo 14 não trata do Armagedon especificamente, ele trata do anúncio, é um informativo. Olha, vai acontecer este evento. Amém? Bom, isso vai ficar claro durante a aula. Vamos lá. Pega a palavra comigo então, Apocalipse 14, do versículo 6 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.
E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas são maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém? Então essa é a sessão aqui, irmãos, do capítulo 14, do versículo 6 ao 20. Vamos estudar isso aqui com detalhe então. Bom, a palavra do Senhor nessa sessão começa assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Bom, então durante toda a história, o Senhor lhe deseja que o homem conheça o evangelho e reconheça que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Amém? Nós vamos caracterizar aqui, irmãos, que esta ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra é uma ira definitiva. Mas antes que essa ira aconteça, Deus ele dá diversas oportunidades para o homem se arrepender do seu pecado e aceitá-lo como Deus. Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A misericórdia do Senhor nós caracterizamos, nós visualizamos e nós vemos, inclusive em nossos dias hoje. Quando o povo de Deus está pregando a palavra, quando a igreja prega a palavra, quando eu prego, quando você prega a palavra de Deus, nós estamos proclamando esta palavra do Senhor para que os homens venham e se arrependam dos seus maus caminhos. Amém? Então até que esta ira que nós vamos tratar na aula de hoje aconteça, Deus, inclusive hoje, ele está dando diversas oportunidades para o homem voltar-se para ele. Amém? Veja comigo essa questão. Bom, antes do arrebatamento, nós temos a pregação do evangelho. E eu falo mais ainda, antes do arrebatamento, o Senhor ele tem um método para pregar o evangelho, para trazer a mensagem dele. E nós vamos ver aqui que após o arrebatamento, durante a grande tribulação, Deus também utiliza um método para a pregação da palavra. E lá no início dessa segunda parte da grande tribulação, Deus vai utilizar outro método. Acompanhe, olha que interessante essa questão. Antes do arrebatamento é hoje, amém? O arrebatamento não aconteceu. Então a igreja hoje, nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. Deus utiliza a igreja, Deus utiliza eu, Deus utiliza você, amém? Para pregar a palavra de Deus. Tá ok? É o que diz Marcos 16,15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Então Marcos 16,15 deixa claro que a nossa função é pregar o evangelho a toda criatura. Então antes do arrebatamento acontecer, a função de pregar a palavra é minha. A função é sua. Amém? A função é da igreja de Deus. Bom, quando o arrebatamento acontecer e a igreja for arrebatada, como é que Deus vai utilizar, então, para pregar a palavra? Bom, nós vemos aqui que as duas testemunhas serão dois profetas, com a unção de Moisés e Elias, inclusive nós tratamos aqui em aulas anteriores, que durante essa primeira parte da grande tribulação, eles vão trazer a palavra de Deus. Então essas duas testemunhas vão pregar contra o anticristo e a favor do arrependimento, para que eles percebam que o anticristo não é nada daquilo que eles
estão visualizando, e que a única saída deles é reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Então a mesma palavra que a igreja prega hoje, as duas testemunhas estarão trazendo também durante essa primeira parte da grande tribulação. Amém? É o que nós vimos também lá em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3 a 4. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Amém? Então, está clara essa questão? Antes do arrebatamento, nossos dias hoje, a igreja prega a palavra. Após o arrebatamento, durante a primeira parte da grande tribulação, as duas testemunhas trazem esta palavra de arrependimento aos que estão na terra. Amém? Bom, as duas testemunhas vão morrer, tá ok? No final dessa primeira parte da grande tribulação. E no início, então, dessa segunda parte, Deus traz, então, a última oportunidade para o homem reconhecer. A última pregação, a última palavra ministrada de arrependimento, que é exatamente essa sessão do capítulo 14 que nós estamos tratando nesta aula. Então esse texto que você está lendo aí, e vi outro anjo voar e tinha um evangelho eterno, então Deus utiliza esse anjo para trazer então a último momento, então a última oportunidade para o povo que está na terra aceitar a Cristo antes que se inicie as taças. Amém? Então, no início então da segunda parte, após a morte das duas testemunhas, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, isso que está no capítulo 14 vai acontecer. Então, os anjos proclamam pela última vez o evangelho eterno. Tá ok? Que é exatamente Apocalipse 14, 6. Tá ok até aqui, irmãos? Então você visualiza aqui que em toda a história, Deus dá a oportunidade para o homem aceitá-lo antes do seu juízo final, antes do derramamento das taças, antes de um juízo total. Amém? Vamos lá. Temei a Deus e dai-lhe glória. Olha a mensagem então que esses anjos começam a trazer. Tá? Então o apelo principal aqui, já de início, é que o povo precisa mudar e realmente tem esse desejo de obedecer a Deus. Amém? Se você ler Mateus, capítulo 3, do versículo 7 a 12, é isso que você se depara. Você se depara ali com a pregação de João Batista, falando para que o povo precisa se arrepender, deixar suas velhas práticas, porque chegará um dia em que Jesus Cristo ele se manifestará e ele batizará com fogo. Amém? E todos aqueles que permanecem no pecado e que se rejeitam a obedecer a Deus e não produzem os seus frutos, será arrancado. Tá ok? Então essa é a mensagem básica do Evangelho. Que nós precisamos nos converter, tá? E deixar aquilo que o velho homem fazia. Amém? Então esta é a principal mensagem que esse anjo quer trazer aqui na sessão de 14. Do capítulo 14. Para que o povo realmente deixe de adorar a besta, deixe o pecado e definitivamente, de uma vez por todas, volte os olhos para Deus e adorem ao único que é Deus, ao único que é Senhor, que é Jesus Cristo. Porque é chegada a hora do seu juízo. Até uma exclamação realmente do anjo falando: vocês precisam se arrepender urgentemente, porque senão vocês vai cair sobre vocês o juízo, um juízo definitivo, um juízo terrível, que até hoje nunca caiu, mas vai cair sobre vocês com uma destruição total. Então realmente aquele sacode, é igual aquele anjo, os anjos que foram lá para Sodoma e Gomorra tirar Ló e a sua família de lá. Eu acredito que foi exatamente essa palavra: Ló, saia daí agora, saia, venha para fora, venha, vamos sair daqui, porque a cidade será destruída, não há tempo para perder, você não tem que sair urgentemente. Então esta é a palavra que esse anjo quer trazer aqui: vocês precisam se arrepender, a terra será destruída pelo juízo de Deus, se arrependam. Amém? Então há essa semelhança com Sodoma e Gomorra. Bom, então os homens são lembrados dessa dura realidade. A única saída então é uma mudança de atitude, arrependimento e conversão. Tá bom, irmãos? E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Aqui tem algo muito interessante, porque caracteriza aqui Elohim, o Deus Criador. Então, o Apocalipse ele faz questão de mostrar aqui essas características do Elohim, do Deus Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E isso tem um aspecto muito interessante por essa declaração estar acontecendo já nesse meio
neste momento de grande tribulação. Acompanhe comigo. Então o céu, a terra e o mar são os aspectos naturais que foram afetados pelos juízos parciais de Deus. Amém? Estão lembrados dos juízos parciais de Deus? Então antes do arrebatamento, nós tivemos ali os selos e as trombetas. Selos e trombetas são juízos parciais. O que é juízo parcial? É um juízo que não teve destruição total. E eu sempre falei para vocês ali nos estudos anteriores que pelo fato de Deus derramar um juízo parcial e não total, é porque ainda existe a margem para o homem se arrepender e voltar-se para ele. Tá bom? Então os habitantes da terra que receberam esta mensagem, essa mensagem do capítulo 14 aqui, que estão no meio da grande tribulação, esses habitantes estão muito impactados pelos juízos dos selos e principalmente das trombetas, tá? Que a principal característica das trombetas é um terço de destruição, que afetaram a natureza e consequentemente a vida e subsistência da raça humana. Então o pessoal, irmãos, estavam sofrendo, porque os selos e trombetas afetaram a natureza de uma forma impactante. E nós vimos lá que se a natureza for impactada de uma forma muito grande, isso reflete em nossas vidas. O ser humano terá dificuldade para se alimentar, terá dificuldade para abastecimento de alimentos. Amém? Então quando esse anjo ele declara, adore aquele que fez o céu, a terra e o mar, é porque esses aspectos foram afetados. Então o ser humano estava muito preocupado, muito triste, pelos juízos que afetaram o céu, que afetaram a terra e o mar. Então quando o anjo fala, o Senhor é aquele que criou o céu, a terra e o mar, os juízos foram afetados nessas questões, mas não fiquem preocupados, volte-se a Ele e se arrependam, porque Ele tem poder para regenerar tudo isso. Tá ok? Então vocês conseguem visualizar a importância dessa pregação desse anjo aqui no capítulo 14? Provavelmente, então, o anticristo tentará reverter esse resultado da destruição das trombetas, porque nós falamos que os selos das trombetas estão acontecendo antes do arrebatamento. Então, se o arrebatamento acontece, o anticristo assume o seu reinado, ele vai ter um plano de governo para tentar amenizar os efeitos dos selos e das trombetas que aconteceram. Amém? Eu não sei qual é a estratégia que ele vai usar, mas ele vai ser muito inteligente nessa questão, ele vai amenizar o máximo esses impactos naturais dos selos e trombetas, e os habitantes da terra vão adorá-lo muito por causa disso. Ele vai usar uma estratégia muito boa. Amém? Bom, depois do arrebatamento, então, nós temos os eventos das taças. E diferentemente dos selos e das trombetas, as taças não são parciais. As taças são totais, inclusive destruição total do céu, destruição total da terra e destruição total do mar. Amém? Então, outro ponto importante dessa mensagem, aqui do capítulo 14 de Apocalipse, é que Elohim, que o Criador, derramará um juízo definitivo na natureza, no céu, na terra e no mar, que é o juízo das taças. Amém? Deus deseja então o arrependimento do homem até mesmo antes desse juízo definitivo. Tá ok? Então antes de Deus derramar esse juízo definitivo, antes de Deus derramar as taças, Deus ele dá a oportunidade para o homem se arrepender. Perceba a graça e perceba a misericórdia de Deus. Amém? Tá clara essa questão? Por que o anjo aqui está colocando céu, terra e mar? Por que ele caracteriza e enfatiza essas características de criação de Deus? Amém? É pelo ambiente. Quando essa mensagem for pregada no capítulo 14, o ser humano estará sofrendo muito os impactos no céu, os impactos na terra e os impactos no mar. Amém? Bom, e outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber vinho da ira da sua fornicação. Bom, então o termo Babilônia nessa seção está caracterizando a sede do governo do anticristo. Aqui conseguimos visualizar o futuro do governo do anticristo, que é uma destruição. Então quando nós trazemos a questão de Babilônia, o que vem à nossa mente? A Babilônia do profeta Daniel, da época do profeta Daniel, amém? Lá no Antigo Testamento. Primeiro Império. Aqueles que levaram cativo Israel durante 70 anos. Amém? Aproximadamente 530, 540 anos antes de Cristo. Então essa cidade ela tem um símbolo.
E quando a Bíblia caracteriza, ela cita Babilônia, ela está citando a sede do governo do anticristo. Então a Bíblia utiliza a realidade lá do Antigo Testamento, como era a cidade idólatra, cidade que não tinha compromisso com Deus, a cidade que tinha cultos a outros deuses, a cidade que não agradava a Deus. Então a Bíblia utiliza essa realidade lá do Antigo Testamento e traz para a realidade de como será então a sede do governo do anticristo, Babilônia. Amém? Então o anjo aqui está profetizando algo. Tá? Ele está profetizando que os homens se arrependam porque se cede, esta maravilha que os homens visualizam, a sede do governo do anticristo, o exemplo, os anjos estão declarando, se arrependam, porque essa cidade que vocês estão vendo vai cair, vai ser destruída. Por isso então aqui é uma profecia, caiu esse poder, caiu este governo, ele não prevalecerá. Amém? Bom, quando falamos então de Babilônia, nós estamos referindo então às seguintes características. Babilônia significa então símbolo do poder e da depravação, símbolo da prostituição espiritual e apostasia e rebelião humana contra Deus. 3 características terríveis que nos afastam de Deus e que não só nos afasta, mas se opõe a Deus. Amém? Então a Babilônia, a cidade com esse termo Babilônia, é uma cidade com características opostas à vontade de Deus. Amém? Bom, no capítulo 18 nós veremos em detalhes essa destruição. Tá? No capítulo 19 nós vamos ver o Armagedon, tá? Que nós vamos falar daqui a pouquinho dele. No capítulo 18 nós vamos falar em detalhes sobre esta destruição desta cidade. Amém? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão. Então o anjo aqui começa a citar o que vai acontecer para aqueles que não se arrependeram. O que vai acontecer para aqueles que então rejeitaram a pregação da igreja, rejeitaram a pregação das 2 testemunhas, rejeitaram a pregação agora desses anjos e permaneceram adorando a besta, permaneceram fiéis à besta. O que vai acontecer com essas pessoas? Bom, essas pessoas não têm saída. Todos os juízos descritos nessa seção vai cair sobre aqueles que se associaram ao anticristo e prestaram a ele a adoração. Então ele fala assim, essas pessoas vai beber do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira. Então se atente para esta expressão, irmãos. Um vinho sem mistura no cálice da sua ira. Bom, o terceiro anjo aqui descreve o futuro reservado aos adoradores da besta, aqueles que receberam a sua marca, fazendo-se, portanto, propriedade dela. Então essas pessoas sofrerão a ira de Deus e principalmente o tormento eterno. Então essa ira que vai decair sobre essas pessoas não vai só durar aqui na terra, não, ela vai se estender para a eternidade. Este cálice contém o vinho puro, ou seja, a ira de Deus será uma manifestação única e tão somente de juízos. Então essa expressão, preparado sem mistura, porque é um juízo genuíno, é uma manifestação única e somente de juízos. O termo então sem mistura demonstra que não haverá parcialidade. Tá bom? Como eu falei agora para vocês. Os selos e trombetas e as taças, os 3 eventos principais quando nós falamos de juízos do Apocalipse. Selos, nós vimos que tem uma destruição, mas parcial. A mesma coisa para as trombetas. Juízos, uma destruição, 1/3, mas ainda parcial. As taças, irmãos, quando a Bíblia então está falando aqui o cálice da sua ira e preparado sem mistura, quer dizer então que diferentemente dos selos e das trombetas, as taças não têm mistura. As taças não têm parcialidade. A taça, os juízos são de destruição total. Tá ok? E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui ele está falando da eternidade, para aqueles que rejeitaram a Cristo, para aqueles que aceitaram a marca da besta, para aqueles que aceitaram adorar ao anticristo. Estão preparados para eles um tormento de fogo e enxofre
diante dos anjos e diante do Cordeiro. Tá? Ele está falando aqui que isso vai durar pela eternidade. Bom, aqui temos a manifestação de uma das características do nosso Deus, que é Jeová Tsidkenu, que é o Senhor Justiça Nossa. Amém? Então quando você lê esse termo aqui no capítulo 14 de Apocalipse, você se depara com essa manifestação de Deus, o Senhor Justiça Nossa, Jeová Tsidkenu. E muitas vezes, irmãos, as pessoas ignoram essas características de Deus. Tem muitas pessoas que resolvem apenas lembrar que Deus é amor, e de fato Ele é. Mas muitas pessoas se esquecem que o nosso Deus também é Jeová Tsidkenu. O Senhor lhe faz justiça. Amém? Então o mesmo Deus de amor agora então torna-se juiz e derrama sobre os que rejeitaram a devida sentença. Irmãos, o mesmo Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus que vai derramar as taças. O mesmo Deus que deseja arrependimento hoje é o mesmo Deus que vai derramar juízo sem mistura. O mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça, Jeová Tsidkenu. Vai chegar o momento, irmãos, que a pregação cessará muitas vezes. E que o Senhor vai derramar a ira dele, porque isso tem que acontecer e vai acontecer. Tá? E não é porque isso vai acontecer que ele deixou de ser um Deus de amor, não. Ele continua sendo Deus de amor. Mas ele também tem que fazer justiça e ele vai fazer justiça. Amém? Então lembre-se, o amor e a justiça de Deus são, tá? Eles são plenamente iguais. Lembre-se, Deus ele tem a mesma proporção de amor e de justiça. No mesmo nível, o amor dele é o nível de justiça dele. Então Deus não deixa a injustiça reinar. Ele é um Deus justo. E Deus não esconde nada na palavra dele. Ele não esconde o que esperam para aqueles que o aceitam, que é alegria, prazer, gozo eterno. E ele fala isso inclusive aqui no Apocalipse. E ele também não esconde nada daqueles que rejeitarem. E só pelo fato dele não esconder o que esperam para aqueles que o rejeitam, isso é demonstração de amor. Porque ele quer que a pessoa olhe e fale, eu não quero viver isso, eu não quero sofrer isso, eu quero viver para Deus, então eu quero prazer, eu quero alegria, eu quero desfrutar das bênçãos que está escrito aqui na palavra dele. Então do fato dele citar o que esperam para aqueles que o rejeitam, isso é demonstração de amor de Deus. Então lembre-se, Deus ele é um Deus justo. E ele fará justiça. E isso ele não está escondendo de ninguém. Amém? Ele é transparente nessa questão. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receberam o sinal do seu nome. Então nós verificamos aqui que a sentença então para aqueles que rejeitam a palavra e a Jesus Cristo se estende então para a eternidade, que é o que nós falamos que é a segunda morte. Palavras do Senhor Jesus, vocês não devem temer esta morte, vocês devem temer a segunda morte, que é exatamente esse castigo, esse sofrimento eterno no inferno. Tá ok? Aqui está a paciência dos santos, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, mais uma vez, é recomendada então perseverança para aqueles que decidiram por Jesus Cristo. A visão do povo de Deus, então, deve ser na eternidade. Tá? A nossa visão, irmãos, tem que ser para a eternidade. Esta questão de perseverança cabe a nós, cabe a mim, cabe a vocês. Amém? Nós precisamos perseverar. Nós não podemos parar na primeira crise que vem. A nossa visão tem que ser para a eternidade. Nossa visão tem que ser para as coisas eternas. Não ajuntais tesouros aqui onde o ladrão e a traça corroem. Ajuntais tesouros no céu, porque ali não tem ladrão e a traça ali não vai corroer. Tá? Então, irmãos, a nossa visão tem que ser na eternidade. Essa é a recomendação aqui. Que essas pessoas precisam guardar os mandamentos, precisam guardar a fé em Jesus, mesmo nesse momento de crise, mesmo nesses momentos de tribulação, mesmo nesse momento do governo do anticristo acontecendo. Essas pessoas que aceitaram a palavra, que aceitaram Jesus Cristo, tarde, porque não foram arrebatados, mas mesmo assim aceitaram servir a Deus nesse momento da grande tribulação, eles precisam então perseverar. Eles precisam olhar para a eternidade.
e não aqui na Terra, porque aqui isso tudo vai passar, mas a eternidade vai passar 1000, 2000, 3000, 4000 anos, ela não acaba, tanto para o bem, tanto para o mal. Então, para os adoradores da besta, o que a eternidade reserva? Tristeza e sofrimento. Para aqueles que aceitaram a Deus e receberam a palavra dele, alegria e prazer eternos. É o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Amém? O apóstolo Paulo passou por diversos problemas, irmãos. Mas qual a recomendação em Romanos? Isso não vai me afetar, isso não vai me atingir. Porque isso aqui é momentâneo, isso aqui vai passar. Isso aqui é temporário. Nada se compara para aquilo que me espera nos céus de glória. Tá? E o mesmo apóstolo Paulo também fala uma questão muito interessante a respeito dessa perseverança em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, que diz assim: por isso não desfaleçamos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Tá ok? Então, nesses dois textos aqui, o apóstolo Paulo enfatiza essa questão. Nós precisamos perseverar. Aqueles que não foram arrebatados e aceitaram a pregação das duas testemunhas ou desses anjos, precisam perseverar. Vai ser difícil? Vai. Vai ter perseguição? Vai. Vai ter que se sacrificar muitas vezes? Vai. Mas tenha em mente Romanos 8,18, tenha em mente 2 Coríntios 4, 16 a 18 e desfrute da glória de Deus. Amém? E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem nos seus trabalhos e nas suas obras os seguem. Tá? E então, eles descansam, pois são poupados de continuarem sobre o horror que assola a terra, e ao mesmo tempo receberão a sua recompensa. Tudo o que fizerem para o seu Senhor tornou-lhes um ganho eterno e maravilhoso. Amém, irmãos? Então, conseguiram visualizar essa questão aqui do consolo daqueles que não rejeitaram a Deus, que não rejeitaram a Jesus Cristo? Então, pode passar por tribulação. O momento pode estar muito difícil, mas existe uma eternidade gloriosa. Tá? Isso serve para mim, isso serve para vocês também, irmãos. Vocês podem estar passando por problemas muito complicados aqui. Eu posso estar passando por problemas muito complicados. Mas os nossos problemas não se comparam para aquilo que Deus preparou para mim, preparou para você. Amém? Bom, Apocalipse 14 agora, de 14 a 20, tá? É o que nós vamos tratar agora sobre o primeiro anúncio do Armagedon. Amém? Então, essa sessão aqui do capítulo 14 de Apocalipse, do versículo 14 ao 20, faz uma introdução a um tópico então de extrema importância na história do mundo e da redenção. Tá? Então essa primeira pergunta eu coloco para vocês: em que momento acontece o Armagedon? Se o Apocalipse está dando uma introdução, está falando uma profecia, se arrependam, porque o Armagedon vai acontecer. Esse evento vai acontecer. Em que momento ele acontece? Bom, esse quadro aqui eu coloquei também em aulas passadas, que é as características de como é a divisão durante o período da Grande Tribulação. Então nós temos ali a primeira, a segunda parte, o cumprimento do pacto do anticristo com Israel, coisas que nós já falamos e nós já debatemos em aulas anteriores. Amém? Bom, o que acontece durante esta segunda parte da Grande Tribulação? Então, durante a segunda parte da Grande Tribulação, acontecem as taças. A taças do Apocalipse é derramada logo após esta pregação do Evangelho que nós estamos tratando aqui. Esta mensagem, a última mensagem trazida pelo anjo aqui, do versículo 14 até o versículo 13, capítulo 14 até o versículo 13 deste capítulo, está falando sobre essa última pregação do Evangelho, que é o que nós estamos tratando aqui.
finalizou essa pregação, inicia-se as taças. As taças nós vemos as descrições ali no capítulo 15 e no capítulo 16 de Apocalipse. Então, as taças acontecem durante essa segunda parte da grande tribulação. Ao final desta segunda parte da grande tribulação, vai acontecer o Armagedon. Então nós temos aqui a resposta. O Armagedon acontece ao final da grande tribulação. Amém? As taças vão preparar o cenário para o acontecimento do Armagedon. Amém? O Armagedon está descrito ali, nós vamos estudar para frente, no capítulo 19 de Apocalipse, do versículo 11 ao 21. Tá? Então o Armagedon acontece após os juízos das 7 taças. Então as taças vão acontecer, capítulo 15 e 16 acontece. Quando terminar esse evento, o Armagedon vai acontecer lá no final da grande tribulação. Tá claro esse quadro aqui? Tá respondida essa pergunta então? Conseguiram visualizar quando é que acontece o Armagedon? Amém? Bom, então o que é de fato o Armagedon, irmão? Vamos adiantar aqui. Nós vamos estudar em detalhes no capítulo 19. Mas o que é o Armagedon? Já se fez essa pergunta? Vamos lá. Bom, este é o nome dado, então, a batalha que ocorrerá no final da grande tribulação envolvendo 3 exércitos. Quais são eles? O exército do anticristo, o exército de Israel e o exército de Cristo. Eu coloco esses dois aqui, o exército do anticristo de Israel. Israel vai ser oprimido pelo exército do anticristo. Isso que nós temos na palavra. O exército de Cristo, então, vem socorrer para libertar Israel desse jugo, desse problema, desse confronto, né? Então, o exército do anticristo, constituído pelos representantes então de todas as nações do mundo, o exército de Israel será salvo pela intervenção de Jesus Cristo, do Messias, amém? E o último exército, lá no final desta batalha do Armagedon, a entrar em cena, será o exército de Cristo, que é realmente o que nós falamos sobre a segunda volta de Jesus Cristo, quando ele vem com a igreja para reinar o milênio. Então, no final do Armagedon, o exército de Cristo aparece. O último exército a entrar na batalha, vindo em socorro de Israel. Amém? Bom, isso aqui é apenas uma introdução, apenas um adiantamento, porque isso vai ficar muito claro quando nós entrarmos no capítulo 19. Tá? Eu só quero colocar essas características, como o Apocalipse no capítulo 14, ele nos dá esse primeiro anúncio, ele nos dá essa introdução, então nós temos já que tratar essa questão. Amém? Então o Armagedon, ele é comparado no trecho a seguir com a vindima, onde os cachos de uvas maduros eram lançados no lagar para serem pisados, sendo o resultado desse processo a extração do suco de uva. Todo mundo acho que já viu como é que é feito suco de uva ou vinho, quando os produtores plantam as uvas ali e há esta colheita. Então eles colhem as uvas, essas uvas elas são destinadas, elas passam por um processo e elas têm que estar maduras. Elas têm que estar no ponto certo para que a extração e para que o processo da fabricação aconteça. Então o livro do Apocalipse, aqui nessa questão, ela compara que o Armagedon ele vai acontecer quando todas as características da terra estarão no tempo certo de ser colhido. Então a Bíblia compara o momento de acontecer o Armagedon com a vindima. Da mesma maneira em que o produtor precisa esperar a uva estar no ponto certo para ser colhida, para ser realmente passar pelo processo, então o Armagedon ele vai acontecer quando todas as características estiverem igual a uva, no ponto certo para passar por esse processo. Amém? Tá claro então essa questão? Por que a Bíblia compara, e ela vai usar os próximos versículos aqui, a vindima, né? A produção da uva para fazer o vinho ou o suco de uva com a questão do Armagedon? Amém? Bom, assim como existe então o momento certo da colheita da uva, assim também este mundo está amadurecendo dia após dia para a ira de Deus. Tá? Então, vai chegar um momento, irmãos, que a ira de Deus vai ser derramada. E tem que ser no tempo certo. Amém? E o que nós sabemos é que esse mundo está indo para essa direção. Vai chegar um momento em que esse mundo estará no ponto certo para sofrer a ira de Deus. Tá? Você verifica essa questão de preparação
um exemplo, né? Coloco 3 exemplos para vocês. O primeiro, em Gênesis 15, do versículo 13 ao 16, que diz assim: Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Bom, irmãos, nós temos uma palavra aqui, quando o Senhor Jesus, quando Abraão é visitado por Deus ali, tá? Quando você tem aquele contexto do anúncio realmente de Deus que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, ele tem essa conversa com Abrão. Na época ele era Abrão ainda, ele não tinha o nome mudado. E aqui Deus está falando essa questão, que o povo hebreu, os descendentes de Abraão, passariam por um processo de escravidão. Amém? Então Deus está caracterizando aqui que o processo ele tem que acontecer no tempo certo, e ele viria acontecer no tempo certo. Então Gênesis 15, aqui 13 a 16, é um exemplo de que as coisas, os juízos, o ensino, as coisas de Deus muitas vezes têm que acontecer no momento certo e no período correto. Amém? Um outro exemplo que nós temos está lá em Gênesis 18 a 21, que diz assim: Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Aqui Deus está falando para Abrão que ele vai verificar se tudo aquilo que Sodoma e Gomorra está fazendo está no tempo certo para ele destruir Sodoma e Gomorra. Então Deus ele traz um ensinamento, uma informação aqui. Eu destruirei, eu trarei juízo para esta cidade quando for o tempo certo. Então essa expressão aqui em Gênesis 18, 21 caracteriza isso, que Deus ele ia visualizar e no momento certo, com justiça, ele iria destruir a cidade. A mesma coisa ele vai fazer aqui no capítulo 14 de Apocalipse. Amém? E 2 Pedro 3,7 diz assim: Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, o apóstolo Pedro traz aqui nessa epístola dele, na segunda epístola, essa questão, que os homens vão sofrer as consequências no tempo certo. Amém? Inclusive usa a palavra reservado, tá? Tá claro essa questão, irmãos? Amém? Então Deus ele vai derramar esta ira, derramar esse processo do Armagedon aqui no tempo certo. E para isso Deus compara, então, com a vindima. Do mesmo jeito que o produtor precisa da hora certa para colher a uva, os homens sofrerão as consequências também na hora certa. Bom, e olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Então observe que o agente ministrador aqui desse juízo é um ser glorioso, amém? Muito diferente dos juízos das trombetas. Tá? Lembra-se lá dos juízos das trombetas, até o termo que caíram do céu, amém? Para trazer juízo sobre a terra, para trazer maldade sobre a terra, pela autorização de Deus. Mas o agente ministrador é totalmente diferente, tá bom? Aqui é um ser glorioso, tá? E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega, e a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Assim como verificamos nos textos anteriores, tá? Quando eu falei lá agora no slide anterior, a terra está pronta então para receber o Armagedon nessa questão. Então a terra, assim como a uva está pronta para ser colhida, a terra está pronta para sofrer essa questão. Amém? Os últimos textos do Apocalipse é o que diz aqui: aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos de vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as na grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado para a cidade, e saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1600 estádios. Então, esse final daqui do capítulo 14 é essa comparação
do juízo da questão do Armagedon sendo comparada com a produção de uvas. Amém, irmãos? Tá? Então a figura da ceifa permeia todo esse texto, uma guerra violentíssima então, onde o sangue dos mortos corre por um rio pelo espaço, né? Quando ele fala aqui 1.600 estádios equivale a 288 quilômetros, tá? Mas os detalhes então do Armagedon nós vamos ver lá no capítulo 19, tá? Então segura esta aula, irmãos, segura essas informações aqui, porque vai chegar um momento lá no capítulo 19 que nós vamos tratar em detalhes sobre o Armagedon. Amém? Então esta foi a aula de hoje. Na aula que vem nós vamos falar sobre as taças. Amém? Então na aula que vem nós vamos falar sobre esta ira de Deus que será derramada nessa segunda parte da grande tribulação. Espero vocês então na aula 33, quando nós vamos tratar dessa questão. Amém? Qualquer comentário, qualquer dúvida, se algum ponto que vocês querem acrescentar, tá? Ou se vocês querem conversar, vocês me procuram na igreja também sem nenhum problema. Escreve nos comentários qualquer acréscimo ou dúvida que vocês têm, que nós tiramos sem nenhum problema. Amém? Vamos fechar nossos olhos para nós encerrarmos então mais uma aula, irmãos. Fala com Deus. Senhor, eu te agradeço por mais uma aula, por mais um estudo, por mais um tempo que o Senhor nos concede. O Senhor é bom e o Senhor tem realmente cuidado de nós em todo momento, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por trazer a Tua verdade, a Tua palavra, e nos ajuda a permanecer na Tua presença. Que nós venhamos ser um povo que cresce a cada dia, cresce em conhecimento, cresce na Tua palavra, cresce na Tua vontade, em todos os tempos, em todos os aspectos, Senhor, que nós venhamos a alegrar o Teu coração. É o que eu te agradeço e te entrego em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero vocês então na aula 33, quando nós vamos falar das taças do Apocalipse, um tema também muito esperado. Espero vocês lá, se Deus quiser. Amém?